Olá, meu nome é Josi. Eu entrei em contato com apometria tem uns 2 anos, quando eu fui procurar um tratamento para questão de relacionamentos. Ao encontrar uma casa kardecista apométrica, eu tive, durante o meu tratamento, eu tive a primeira incorporação. Sem ter a menor ideia do que era uma incorporação. E fui convidada a trabalhar com a equipe dessa casa apométrica. Thank you. Eu tenho uma mediunidade que começou a ser desenvolvida aos 11 anos. I'm able to do things I've never done before. Até então não tinha sido trabalhada. I feel everything and I can control the elements around me. Não tinha sido orientada da melhor forma. Muitas vezes me ensinaram que dava para bloquear a mediunidade. Believe me. E eu aprendi a conviver com ela. Só que na adolescência e na fase adulta, ela começou a me causar alguns problemas. She has abilities. They cannot fall into the wrong hands. Principalmente relacionado a relacionamentos. Foi por isso que eu fui buscar tratamento, então, nessa casa apométrica. Time to go then. Saindo de lá, fui orientada a estudar a apometria, né, para que eu pudesse não agir somente pela mediunidade, mas dentro das leis apométricas, fui procurar alguma coisa relacionada no YouTube, e então encontrei os vídeos do Fábio Nasa. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Dos cases, né? Estamos com mais um case de sucesso, insucesso junto à tratativa apométrica. Os sucessos ou insucessos das tratativas apométricas. O case de hoje não é um case, é um demonstrativo aí da minha dinâmica. Devorei os vídeos que ele colocava disponível. E aí abri o curso de domingo com o Sérgio e eu passei a fazer esse curso. E durante o curso foi bem interessante, foi bem bacana, porque eu percebi que a mediunidade começou a receber uma linha, começou a ter, digamos, um enquadramento. Então, entender quais são as influências externas e quais são as minhas influências em mim fez uma grande diferença. Não parece ser uma assombração clássica. Visto que a apometria mostra muito isso pra gente, quais são as influências dos níveis, né? Na vida da pessoa, isso passa a servir também para médium. E você acredita que 2 dúzias de identidades vivem nesse corpo com você? A firmeza na parte de religião. Hoje eu me considero uma pessoa universalista, gosto de ter um pouco de cada coisa, eu acho que nenhuma delas é 100%, né, a gente não é dono da verdade e não existe verdade absoluta. Durante os tratamentos para os consulentes e mesmo como estagiária, sempre existia aquela dúvida, o que eu tô vendo mesmo? Gente morta? Ou eu tô criando, né? E aquele receio de poder falar, olha, tô vendo isso, né? Mas aí você recebe aquela mensagenzinha, não, você tá vendo mesmo, é pra falar. E acabava falando e teve um tratamento que foi exatamente assim. Estou em toda parte. Não vai contar meu segredo pra ninguém, vai? Não. O consulente dizia que o problema dele era quando a espiritualidade estava mostrando que era outro. Ao abordar esse segundo ponto que ele não queria mencionar, causa um pouco de dúvida, né? Nossa, eu vou falar uma coisa que às vezes pode causar algum problema, mas enfim, foi dito e ao final do tratamento, tudo ele confirmou que realmente existia aquele ponto e era o principal ponto que estava influenciando o relacionamento dele no casamento. Então, ali para mim foi uma certeza em relação à mediunidade, à visão. Não que isso já não tivesse acontecido outras vezes, mas eu procuro sempre agir dentro daquela verdade que eles estão mostrando, né? E isso foi trazendo cada vez mais firmeza. A entrada da pandemia
mexeu um pouco, né? Eu acho que... Se você está com febre e tosse ou com a garganta seca, fique em casa. É até normal para o momento que a gente está vivendo, estava um pouco perdida, começando a ficar um pouco desanimada em relação a tudo, mas mantendo aquela firmeza do acreditar, de que vai passar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E aí veio o convite do Fábio, perguntando se eu estava trabalhando, e eu tinha entendido que o trabalho era da vida normal. Eu falei, sim, estou trabalhando na vida normal. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? O que você vai fazer? Jogar rugby? Aí ele falou, não, tô trabalhando na espiritualidade. Eu falei, não, tô afastada. Ele falou, então vamos trabalhar? Vamos trabalhar. E comecei a trabalhar na turma de terça-feira. Tem sido muito gratificante, porque dá um plus na semana, você tratar o outro, mas consequentemente você também dá uma equilibrada em tudo, traz aquela aproximação da espiritualidade, tira um pouco a gente dessa realidade maluca que a gente está passando. Salas de emergência estão superlotadas com pacientes apresentando sinais. Então, eu agradeço muito em ter esse ponto fixo que é o Núcleo Vida Plena, em ter conhecido o NASA, uma pessoa espetacular. Mais ou menos, mais ou menos. De um conteúdo impressionante e de mostrar de forma prática a nossa capacidade mental. Na minha turma tem pessoas do Canadá, pessoas da França, todos conseguem se conectar como se estivessem numa mesa apométrica. Believe me. Pelo que eu percebo, nada desvia quando a gente está na corrente. E ter consciência What happens when she reaches 100%? Dessa conexão mental que a gente tem, às vezes me leva a pensar o quanto mais a gente pode ser, né? E Fábio, obrigada por mostrar isso, por revelar isso. No final das contas, fica difícil sair para trabalhar no dia a dia, né? Com toda essa outra realidade. Calma. Espera, entra no jogo. Vai ter tempo pra pensar no avião. Só pega o avião. Pega o avião e sai daqui. Então é isso. Obrigada.